Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida e para que você também compartilhe com outras pessoas essa mensagem, para que você seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas também. Hoje eu quero começar com vocês um especial novo aqui no nosso canal. Nós vamos trazer episódios distintos e cada dia vamos abordar um assunto sobre esse tema, esse estudo que estamos começando hoje. De extrema importância conhecer, nos aprofundar mais a respeito da palavra de Deus, porque é a palavra que gera vida em cada um de nós. E ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Alguém já teria dito isso e é verdade. Então hoje nós vamos começar o especial sobre as igrejas apocalípticas. Hoje nós vamos começar falando a respeito da igreja de Éfeso, que está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e nós vamos começar a ler agora o capítulo 2. Nós vamos ler a carta para a igreja de Éfeso e nós vamos fazer algumas observações sobre o que esse texto está nos trazendo de informação e que nós precisamos nos ater sobre isso. Então vamos lá, no livro de Apocalipse, capítulo 2, está escrito o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E nós encerramos aqui no versículo 7. Essa carta, ela está sendo ali redigida pelo João. Essa carta é uma carta de João enviada a essas igrejas da Ásia, a Ásia Menor, que hoje seria ali a localização da Turquia. E Jesus está falando para ele o que ele deveria escrever. Então vamos começar aqui por partes, trazendo aqui alguns elementos que talvez você não conheça, ou se conhece, é sempre bom a gente relembrar para a gente poder memorizar. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que esse candeeiro que está mencionado aqui logo no primeiro versículo são as igrejas. Porque se nós formos ver o final do capítulo 1, ali está explicado que as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os candeeiros são as próprias igrejas. Então Jesus está falando ali que ele tem em suas mãos as 7 estrelas, que são os anjos, e ele anda pelo meio dos candeeiros, que são as igrejas. Então algo que nós precisamos entender hoje em dia principalmente, mas isso não começa hoje em dia, isso começa lá atrás, na igreja primitiva, como nós vamos ver aqui a partir de hoje. Existe uma deturpação. A imagem da igreja de Cristo, ao longo do tempo, ela foi sendo por pessoas com uma má influência e com uma má intenção. A imagem da igreja, infelizmente, ela foi sendo deturpada, manchada, confundida, mas Jesus ele mostra aqui que ele
transita por entre as igrejas e ele está presente, afinal de contas, ele é o dono da casa. Algo que, como nós estamos falando de igreja, eu vou aproveitar para trazer aqui algo que eu sou extremamente contra em relação à igreja. Eu estou falando igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja que adora o Senhor e que prega o evangelho de Deus, a igreja verdadeira. Eu sou totalmente contra quando eu passo na porta de determinadas igrejas, né, que se intitulam igrejas, e tá lá um banner, um cartaz, um outdoor bem grande lá do presidente da igreja, do pastor, do missionário, da missionária, da pastora, ou de ambos, né? O pastor com sua esposa. Isso é horrível, isso não é igreja de Cristo. Eu te pergunto, vê se você encontra alguma foto, alguma imagem de Jesus em alguma igreja. Não tem. Então, se não tem a foto do dono da igreja, não tem que ter foto de mais ninguém. A igreja é de Jesus. Isso é um ego, é uma vaidade absurda que muitos religiosos perpetuam. E aí aquela denominação, ela vai fazendo isso em todas as unidades que ela tiver pelo redor da cidade, do bairro, do país, seja onde for. A igreja é de Jesus. O primeiro ponto para a gente começar a falar sobre igreja. A igreja de quem? É do Estado? Não, nunca foi, nunca será. A igreja são dos crentes, dos cristãos? Não. Em primeiro lugar, a igreja de Jesus. Os crentes mesmo, os cristãos verdadeiros. Eles são filhos de Deus. Por isso eles são herdeiros de Deus. Eles são o corpo da igreja. Jesus é a cabeça e os crentes, os cristãos, eles são os membros. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, a igreja tem dono e não é o pastor, não é o missionário, não é o bispo, não é a pastora, a missionária, o fulano, o ciclano. A igreja é de Jesus. E se você não vê uma foto de Jesus na porta da igreja, tire qualquer foto que esteja na tua igreja, porque isso não é ser igreja de verdade. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, então nós vemos que Jesus mesmo diz que ele anda no meio dos candeeiros, das igrejas. Jesus está presente e ele está vendo tudo o que está acontecendo na sua igreja ao longo de todo esse tempo. Existem muitas pessoas que agem na igreja de uma maneira totalmente pecaminosa aos olhos de Deus. E elas às vezes são encobertas pelos próprios membros, não todos, mas infelizmente muitos se infiltram ali nas igrejas para poder ali implementar uma nova doutrina, um novo comportamento. Muitos buscam os seus benefícios e aí eles acabam se associando a outros que também buscam seu próprio benefício. E aí você vê ali a degradação, você vê ali aquela igreja que é de Cristo, foi feita como uma casa de oração a Deus, e ela acaba sendo ali corrompida por esses infiltrados que estão ali no meio. Mas é óbvio que nós sabemos que assim como o joio vai nascendo no meio do trigo, a mesma mão que arranca o joio, na hora certa vai arrancar esses infiltrados de dentro da igreja de Cristo. Outro ponto que nós vemos aqui, Jesus ele vai trazer um reconhecimento aos cristãos da igreja de Éfeso. Jesus vai falar: eu conheço as suas obras, o seu labor, ou seja, o seu trabalho, o seu empenho, a sua perseverança, e que você não pode suportar os homens maus. Nós vamos falar sobre isso. E que você pôs à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos,
mas não são, e vocês os achaste mentirosos. Então Jesus aqui ele traz um elogio, um reconhecimento. Olha, eu vejo a sua perseverança, o seu trabalho, o seu labor. Eu vejo que você não suporta os homens maus, os homens que praticam coisas más, e que entre vocês aí, vocês acharam alguns que a si mesmos se declaravam apóstolos de Jesus, se declaravam meus apóstolos. E vocês colocaram esses homens à prova e vocês confirmaram que eram mentirosos. Então olha que coisa maravilhosa. Jesus trazendo ali um reconhecimento para os cristãos da igreja de Éfeso. Algo que a gente precisa aqui enxergar também, muitas vezes você cristão, você que já entregou a tua vida a Cristo, muitas vezes pode passar na nossa mente: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu realmente, com a minha maneira de ser, com a minha personalidade, com a minha maneira de viver, de conviver com as pessoas, será que eu realmente estou conseguindo agradar a Deus? Será que de fato eu estou entendendo o que é ser cristão? Será que a minha vida está sendo mesmo aprovada por Deus? Então talvez, muitas vezes isso venha na nossa mente e é normal. Assim como um funcionário, às vezes vem na mente: pô, será que eu estou fazendo certo? Será que meu patrão está gostando? Será que eu estou agradando? É normal, às vezes um filho: pô, será que minha mãe e meu pai, será que estão gostando do meu comportamento? Um cônjuge pode pensar sobre o seu cônjuge: será que eu estou agradando meu cônjuge? Será que ele está feliz com o meu comportamento? Então é totalmente normal que venha na nossa mente, e é importante que venha, porque isso é um senso crítico, é uma autoavaliação. Será que eu estou agradando a Deus? Só que o ponto aqui é que nós não precisamos ficar angustiados, porque Deus mesmo se encarrega de nos trazer a real, nos fazer acordar. Quando nós precisamos de uma repreensão, Ele nos repreende, mas quando é para reconhecer o nosso comportamento, Ele também reconhece, porque Deus é justo. Deus é justo. Ele não abre a boca apenas para nos repreender, Ele também abre a boca para nos exortar, nos animar e reconhecer aquilo que nós fazemos de bom. E isso gera um ânimo novo da gente continuar a fazer o que já está fazendo. Então aqui Jesus reconhece todo o esforço, a perseverança. Afinal de contas, a igreja primitiva, hoje em dia, em alguns lugares do mundo, nós também vemos o quão difícil é ser cristão. E nesse país aqui também é difícil. Apesar de termos uma liberdade maior de podermos ir à igreja, de podermos ser igreja de maneira explícita, e o acesso à Bíblia e a cultos e tudo mais, temos sim muito mais liberdade, eu diria até no Ocidente geral falando, do que os nossos irmãos do Oriente, os nossos irmãos de determinados países, de determinados lugares da Ásia, enfim, até mesmo da Europa. Então existem sim lugares muito perigosos para um cristão ser cristão, mas nós permanecemos. E Jesus está reconhecendo: eu conheço a sua perseverança, mesmo num lugar pagão, porque Éfeso era localizado num lugar de paganismo. Deuses pagãos eram adorados. Nós vamos daqui a pouco ver sobre algo ali que foi sendo ali também misturado, infiltrado na igreja de Cristo, e ele já chega logo, já traz a repreensão: não quero isso na minha igreja, não quero isso com os meus servos. Então, a perseverança foi algo que Jesus destacou para animá-los, exortá-los a continuarem e para reconhecer: eu vejo a sua perseverança. E, gente, é algo muito fácil da gente conseguir entender.
Uma coisa é a pessoa perseverar dentro de uma sala com ar-condicionado, um sofá confortável, uma televisão, internet, comida, bebida, dinheiro, roupa. Outra coisa é perseverar debaixo do sol, com o pé descalço, com poeira na cara, a pele rachando, ressecando, sem água, sem comida, sem dinheiro, sendo escarnecido, humilhado em público, agredido, morto, preso, estuprado. Aí é diferente, a perseverança é diferente, você me entende? Então a gente vê aqui um contexto de pessoas que estavam comprometidas com a pregação da palavra de Deus para que outras pessoas viessem a conhecer a Cristo, viessem a se arrepender da sua vida de pecados e viessem a aceitar agora o senhorio de Cristo na vida deles. Uma vez feito isso, iriam ali ser batizados, iriam aprender mais da palavra de Deus e uma vez que aprendessem, agora eles iriam passar adiante, sucessivamente. É assim que acontece. Uma coisa é ser seguidor de Cristo, outra coisa é ser discípulo de Cristo, outra coisa é ser apóstolo de Cristo. Os seguidores ouviam Jesus falar, ouviam das coisas que Jesus fazia e eles iam seguindo. Eles iam ali empolgados, entusiasmados com aquela novidade. Esses eram os seguidores. Em determinado momento eles dispersavam, abandonavam, seguiam quando convinha. Se conseguissem o que queriam, uma cura, por exemplo, muitos dispersavam e abandonavam. Então eram só seguidores. Por outro lado, tinha os discípulos, que eram aqueles a quem Jesus ia ali ensinando, eles iam ali, ele ia selecionou alguns discípulos e ia ensinando. Eles eram alunos de Jesus. E por fim, o que se espera de um aluno? Que ele aprenda ao ponto de não guardar aquele conhecimento apenas para ele, mas expandir. Então, nós entendemos os apóstolos de Cristo, que não só aprenderam de Jesus, mas agora eles também transmitem o que aprenderam. É o apostolado, eles vão fazendo novos discípulos. Então, esse relacionamento com Jesus é uma cadeia, é crescente, é uma escada. A vida espiritual precisa ser assim. Um dia você foi seguidor, você ficou entusiasmado, no outro você se tornou discípulo, porque agora você está aprendendo com Cristo, você se tornou aluno, e depois espera-se que você seja também um apóstolo, que você ensine aquilo que você aprendeu e que você venha fazer novos discípulos. A vida espiritual, a vida com Cristo é uma escada. Precisamos ir crescendo e nos desenvolvendo. Então, a perseverança é um degrau que não pode faltar na escada espiritual. Perseverar. Tem momentos difíceis, tem momentos de luta, tem inimigos, tem escárnio, tem deboche, tem injustiça, perseguição, incompreensão, tem raiva, tem ódio. Tudo isso tem contra o cristão, mas nós perseveramos, porque nós sabemos que não estamos só. No começo do texto nós vimos Jesus falando: eu ando por entre os candeeiros, eu ando por entre as igrejas. Jesus está vivo. Jesus está andando por entre suas igrejas e ele sabe exatamente o que acontece dentro de cada igreja ao redor do mundo. As que são igreja de Cristo e as que são sinagoga de Satanás, como ele mesmo falou, e posteriormente nós vamos ver o porquê que ele vai usar esse termo tão forte. Agora, voltando aqui ao nosso texto, então Jesus faz esse reconhecimento e vai dizer que eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não são. Nós acabamos aqui de entender a diferença de seguidor, discípulo e apóstolo. Esses se declaravam apóstolos, mas eram mentirosos.
Isso é um grande perigo para a vida espiritual de qualquer pessoa, crente ou não crente. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, uma vez que compreendemos que o apóstolo ele ensina a doutrina, esses mentirosos logo estavam ensinando doutrinas mentirosas. E a Bíblia é muito clara em nos ensinar, em nos mostrar que o pai da mentira é Satanás. Ele não esteve firmado na verdade desde o princípio dos tempos. Sempre foi mentiroso e permanecerá sendo o pai da mentira. Se você ama mentira, se você é o tipo de pessoa que está sempre dando um jeitinho nas coisas usando de mentira, cuidado. O pai da mentira é Satanás. Então, esses falsos apóstolos foram provados e desmascarados. Gente, isso mostra o comprometimento do cristão com Cristo. Às vezes a pessoa fica sabendo de algo errado dentro da sua própria igreja, finge que não sabe para não entrar numa situação ruim com os irmãos. Você precisa temer uma situação ruim com Deus, não com os homens. Antes ficar ruim com os homens do que ficar ruim com Deus. Muitas pessoas veem, elas testemunham, são testemunhas oculares. Muitas pessoas sabem de coisas erradas de dentro da sua própria igreja e não falam, não se posicionam como o herdeiro da igreja, porque você é filho de Deus. E a igreja é a casa de oração que foi feita para Deus. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Deus encarnado. Você é responsável pela igreja de Cristo também. E aí você fica sabendo que algo está errado naquela igreja e você não se posiciona. Você não vai até a liderança, até o pastor da igreja. E se o problema estiver no pastor da igreja, você tem que buscar a convenção das igrejas do seu estado. Você tem que buscar o nível maior. Se o problema está naquele que é o maior entre os homens de dentro da sua igreja, você tem que ir além. O que não pode é você sentar, ver que as coisas estão acontecendo dentro da igreja. Aí você descobre ali desvio de dinheiro, você descobre ali fornicação, adultério e tantas outras coisas. E você, boca calada, finge que não sabe. Não, eu não quero me indispor. As pessoas vão me olhar, vão falar que eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira. Talvez eles virem a cara para mim, eu não quero ficar sozinho. Aquele que tenta agradar aos homens desagrada a Deus. Lembre-se disso. Aquele que não entra na igreja por causa de Deus não vai permanecer. Não vai. Então isso é algo muito importante. Desde a igreja primitiva, pessoas se infiltravam na igreja para aplicar ali dentro doutrinas mentirosas, ensinar coisas contrárias àquilo que Jesus ensinou. E esses cristãos provaram que esses homens eram mentirosos e eles cortaram o mal pela raiz, como tem que ser feito. E nos dias de hoje nós temos que fazer exatamente igual os nossos irmãos fizeram na igreja primitiva. Se você descobre que tem algo errado na sua igreja, você precisa se posicionar. Você precisa denunciar. Você não pode fechar os olhos e fingir que não sabe, porque Deus está vendo o que você está fazendo e Ele vai cobrar de você. E aí eu quero ver quando você estiver diante de Deus e Ele te questionar o porquê você foi conivente quando você viu um crime acontecendo dentro da minha igreja. Por que você foi conivente? E aí você vai falar o que para Deus? Eu não queria ficar fora da rodinha.
Ah, eu não queria ficar fora do grupinho. Ah, eu não queria que o irmão me olhasse de cara feia. O que você prefere? A cara feia do irmão que está fazendo coisa errada ou os olhos de Deus cheios de ira contra você? Pense nisso. Outro ponto que nós temos que ver aqui, aí Jesus agora vai falar para eles, e eu também sei que vocês têm a perseverança, suportam provas por causa do meu nome, e você não se deixa esmorecer, desanimar, enfraquecer, você não desiste. Aqui Jesus está falando algo crucial também para a nossa vida. Eles, apesar das provações, se mantinham perseverantes por causa do nome de Jesus. Nós cristãos temos uma responsabilidade de carregar o nome de Jesus. Pensa comigo, imagina um representante comercial de uma marca de perfume chamada Essência de Baunilha. Esse representante viaja pelos estados e pelos países, pelos continentes, levando a marca para poder captar mais sócios, mais investidores, ampliar o negócio, difundir a marca, fazer com que o nome se conheça ainda mais, seja conhecido, famoso, para que venda mais, para que exporte para outros lugares do mundo. Ele é um representante comercial. Quando ele chega lá no provável sócio, no sócio em potencial, naquele comerciante, naquela empresa que está para fechar negócio, quando ele chega lá, ele não chega dizendo: oi, bom dia, meu nome é João, eu nasci em Sorocaba, eu sou filho da Ana e do Antônio, quando eu era criança eu gostava de comer manga, eu casei com a Bruna e hoje eu tenho um filho chamado Antônio e hoje eu tenho uma casa que é azul, o meu carro é vermelho, eu gosto de ir ao cinema, mas eu não gosto de pipoca. Ele não está lá para falar dele, ele está lá para falar da marca. Ele está lá para falar daquilo que ele foi representar. Ele é um representante. Ele está levando um nome que naquele contexto precisa ser maior do que o nome dele. Você está pegando onde eu quero chegar? A igreja é de Jesus e precisa carregar e representar o nome de Jesus. Isso é outro ponto crucial que a gente tem que entender. Tem muito pregador falando muito de si e muito pouco de Jesus. Aquela pregação que dá até vontade de você levantar e você sair do santuário e você ir embora. E se for pela internet, você muda logo aquele canal da internet, você bota em outro. Às vezes a pregação ela tem 50 minutos. O pregador usa 25 minutos para falar dele. Não, porque eu sou formado em tal coisa, eu ministrei não sei aonde, eu sou reconhecido por tal coisa, eu implementei não sei o que, e eu sou de não sei aonde, e eu falo não sei quantas línguas, e eu sou muito conhecedor de tal assunto bíblico. Inclusive, eu ganhei um prêmio por conta disso. Quando você percebe, metade do tempo do sermão já foi embora falando dele. O cristão é representante celestial. Não acabamos de falar aqui, dar um exemplo do representante comercial. Então, o cristão é um representante celestial. O cristão precisa representar aquilo que está no reino de Deus, a palavra do Senhor. E aquela ponte que é única e exclusiva que vai nos levar até o reino de Deus. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Gente, isso é muito importante.
O nome de Jesus precisa estar acima do nosso nome, da nossa influência, da nossa dicção, da nossa oratória, do nosso estudo, do nosso dinheiro, da nossa moral, da nossa fama, das nossas experiências, do nosso currículo. Tem pastor, tem pregador que vai pregar e ele quer levar o currículo. Parece que ele está indo procurar um emprego, mas ele tem que entender que ele está indo procurar almas perdidas. Tem pregador, e eu já estive em cultos assim, e dá agonia, dá vontade de mandar ele calar a boca e começar a pregar logo. Mas aí a gente tem que fazer com um jeitinho, né? Afinal de contas, você é cristão, você precisa ser manso. Mas às vezes é difícil, né? Porque você vê que às vezes o pregador, ele tá ali para falar dele. Às vezes parece que ele tá ali para conseguir um emprego, ele leva um currículo. Eu sou especialista no livro de Reis, e no livro de Eclesiastes, e no livro de Apocalipse, e em todas as cartas de Paulo. Eu conheço como ninguém, eu e Paulo somos assim. E eu também falo 15 línguas, e eu também consigo identificar na Bíblia. Sabe, pessoas que você logo de cara vê, elas não estão ali por causa de Deus. Elas estão ali aproveitando o espaço que elas conseguiram para trazer luz sobre elas mesmas. Para que elas sejam chamadas para pregar em outros lugares, para que elas sejam chamadas para outras igrejas, outros eventos, ganhem seguidores na internet. E tudo isso acaba sendo monetizado. Uma hora chega o dinheiro. Como infelizmente hoje em dia está cheio de gente vestindo uma roupa de pregador do evangelho. Por alguns minutos, mas Deus quer dizer, mas Deus mandou eu te falar, mas em nome de Jesus. E não tem nada da palavra de Deus ali. É um saco vazio que só fica em pé porque se fica se inflando o tempo todo. Mas Deus! É só assim que fica em pé o saco, porque está totalmente vazio por dentro. Não tem nada de evangelho, não tem nada da palavra de Deus. Nada. São pessoas vazias que estão se aproveitando da palavra de Deus para enganar outras pessoas também vazias que buscam ouvir aquilo que lhes convém. Como a Bíblia já havia nos avisado que no fim dos tempos cada um iria buscar as doutrinas que lhe convém. Aquele que gosta da doutrina da prosperidade, olha, se você fizer tal coisa, você vai prosperar muito, vai ganhar muito dinheiro. Isso convém àquela pessoa, ela vai buscar aquilo. Aqueles outros mais extravagantes que gostam de rodopio e pé batendo no chão e de toda aquela fantasia, de todo aquele teatralismo, aí eles vão buscando também aquelas doutrinas. Então a Bíblia já tinha nos alertado, falsos mestres, com isso, falsas mensagens. E aí está todo o problema. Se eles ficassem só no canto deles, com a pregação falsa deles, o problema é deles. Afinal de contas, cada um escolheu aquilo que quis. O problema é que eles estão trazendo isso e infiltrando na igreja de Cristo. Essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, esses falsos pregadores que ficam ali usando o tempo da pregação, um tempo tão valioso, para falar de si mesmos, para ficar fazendo piadinha, para arrancar riso das pessoas. E acabam o tempo da pregação e não pregaram a palavra de Deus. Gente, é tão difícil você convidar uma pessoa que não é cristã para ir à igreja, participar de um culto. E aí ela aceita e você fica tão feliz e você pede a Deus que naquele dia
uma palavra que seja dita ali dentro seja o suficiente para aquela pessoa aceitar Cristo. Aí aquela pessoa vai com você para a igreja e você ali orando, pedindo a Deus para que aquela pessoa se converta naquele dia, porque talvez aquela pessoa nunca mais fosse aceitar um convite para ir na igreja. Então você tem aquele dia específico que ela aceitou. E aí chega um pregador que usa todo o tempo do sermão, 30 minutos, 50 minutos, seja o tempo que for. Metade ele fala de si mesmo e dos seus feitos. E a outra metade é piada para poder arrancar riso das pessoas. Acabou o tempo do culto, aquela pessoa que você convidou não ouviu nada sobre a palavra de Deus e ela foi embora sem a salvação. Gente, isso acontece o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. A Igreja de Cristo não pode fechar os olhos para isso. O tempo da pregação é um tempo muito valioso. Primeiro que estamos dentro do lugar que foi feito para a oração, para Deus. É uma casa de oração para Deus. Não é lugar para piada, não é lugar para contar história, não é lugar para falar ali o seu currículo vitae para você conseguir emprego. É pregar a palavra de Deus. Quer fazer uma social? Faz depois do culto. Junta um grupinho e fica ali se gabando de quantos idiomas você fala, de quantos países você pregou. Mas no púlpito é palavra, é palavra. É palavra do início ao fim. Você tem que espremer aquele pregador, seja ele homem ou mulher, você tem que espremer e tem que cair ali suco da Bíblia. Você tem que espremer aquela pessoa e tem que vir Bíblia para todos os lados. Porque pregação é palavra de Deus. A igreja não pode ser alugada para stand-up, para comediante. A igreja não pode ser alugada para aquele que quer subir no púlpito para poder apresentar o seu currículo, como se estivesse procurando emprego. O púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas que estão ali ou vão receber através da internet possam ouvir a palavra e a partir disso elas venham a ser salvas, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Piadas. Ouvir a palavra de Deus. Então, esse exemplo da igreja primitiva, nós precisamos trazer para os dias de hoje, mesmo que já estejamos no fim. Ainda é tempo de proteger e respeitar a imagem da Igreja de Cristo. Afinal de contas, quando ele voltar e quando nós estivermos no julgamento e ele perguntar: você viu coisas erradas na minha igreja e você não fez nada, você nem sequer orou a mim, me pedindo orientação para que eu te falasse como você deveria agir e se posicionar. Se você tivesse me buscado, eu teria te orientado como você deveria agir. Mas nem isso você fez. Você foi conivente, você viu que o pastor estava tendo caso com a esposa do ministro de música, você viu que a ministra estava tendo um caso com o baterista, você viu que o jovem do Ministério de Jovens estava tendo caso com uma mulher casada, você viu que o pessoal da tesouraria estava desviando os dízimos, você viu que estava tendo crimes dentro da minha casa, você viu que estava tendo escândalos dentro da minha casa, que estava tendo fofoca, que estava tendo abominações dentro da minha casa, e você sentou, calou, fechou os olhos e não fez nada. Você nem sequer orou a mim pedindo: Senhor, me orienta como eu devo agir. Nem isso você fez. Então, gente, isso é algo muito sério.
O cristão, ele também é responsável pela igreja. O dono da igreja é Deus. O cabeça da igreja é Jesus. Mas o cristão, por ser filho de Deus, por ser da família de Deus, é responsável também pela igreja. Então nós não podemos admitir esse tipo de abominação dentro da igreja de Deus. Esses irmãos da igreja primitiva foram reconhecidos pelo próprio Jesus. Vocês colocaram à prova esses falsos apóstolos e comprovaram que eles são mentirosos. Gente, imagina, no lugar de uma repreensão, você escutar da boca do próprio Jesus que ele reconhece que você fez a coisa certa. Isso é maravilhoso, não é? Agora, para a gente ir se encaminhando para o final, Jesus ele vai falar aqui: agora eu tenho, porém, contra ti. Agora Jesus ele vai trazer uma repreensão. Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, sabe quando você está ali no início, você está ali cheio de fogo, ardendo, cheio de vontade, você está ali apaixonado, você está ali se dedicando, você está ali empenhado, e com o passar do tempo você vai ali esfriando, você vai relaxando, você já não é tão empenhado. E aí Jesus está falando, você abandonou o seu primeiro amor. É algo que o cristão precisa manter acesa, a chama. Em todos os relacionamentos humanos é necessário cultivar, regar aquela planta, colocar lenha para manter aquele fogo aceso. O cônjuge, o casal, marido e mulher precisam manter o fogo aceso, precisam cultivar aquela relação, senão ela esfria e acaba. A amizade, os amigos precisam também manter a chama da amizade acesa. Às vezes você é amigo de uma pessoa e aí você não liga para aquela pessoa não te liga, vocês estão há 1 ano sem se ligar. A amizade não vai mais ser a mesma. Mesmo que quando vocês se reencontrarem, ei, tudo bem, quanto tempo, aquela felicidade, aquele abraço, aquele beijo. Mas durante 1 ano, um não quis saber do outro. Não ligou, não mandou uma mensagem, não quis saber se estava bem, se estava mal, se estava doente, se estava com saúde. Então, todos os relacionamentos precisam ser cultivados. O empregador com o seu empregado, vice-versa. Ambos precisam cultivar aquela relação. Agora, imagina a relação do cristão com o seu Cristo. Muito mais importante, nós precisamos manter acesa a chama do começo. Quando a gente aprende de Jesus, a gente começa com aquela paixão, a gente começa com aquele fogo, tudo é Jesus, tudo é Bíblia, tudo é Deus, a gente quer evangelizar até a pedra, até o poste, você começa a pregar até para os animais, você quer pregar para todo mundo, você quer converter até Satanás. Que cristão que nunca pensou, logo no comecinho, quando ele estava aprendendo o que era a palavra de Deus, por que o diabo não se converte? Seria tão mais fácil, ia acabar o inferno, ia acabar o mal, todo mundo ia ser convertido. A gente sabe que não é assim, a gente sabe por quê. Mas enfim, e aí quando você conhece Jesus, é tudo aquilo ali e tal, e aí depois, se você não cultiva, você vai esfriando. E é perigoso um cristão frio. Um cristão morno já é perigoso. Você precisa manter a chama do evangelho acesa e para isso não tem outro jeito. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o tempo todo. Você precisa estar ali lavando roupa, falando com ele, tomando banho, falando com ele, pegando ônibus, falando. É um relacionamento de amor, de amizade. É só assim para a gente conseguir manter acesa a chama espiritual, porque a gente sabe que o ser humano ele tem uma tendência para aquilo que é mal. Se a gente não alimenta a nossa vida espiritual, a carne vai vencer. E toda vez que a carne vence, nós é que perdemos. Agora, continuando aqui no final, Jesus ele vai falar: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Volte a praticar as primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar
o seu candeeiro, caso você não se arrependa. Candeeiro é a própria igreja. Se você não se arrepender, eu vou arrancá-la, eu vou acabar com tudo. Algo curioso que Jesus falou aqui: lembre-se da onde você caiu. Outro dia eu tava comentando aqui em casa que teve uma época, depois de eu ter me convertido, desculpa, que eu me afastei. Eu me afastei de Deus, das coisas de Deus, e eu voltei para o mundo. E como a Bíblia fala, o último estado acaba sendo pior do que o primeiro. Eu acabei ficando pior do que quando eu ainda não era convertida. E algo que eu ficava eu ficava perguntando para Deus, depois, né, de muito tempo que eu já estava afastada e eu queria voltar, mas eu não conseguia. Porque se afastar de Deus é muito fácil, porque a nossa carne tem uma tendência para o pecado, mas voltar é muito difícil. É só Deus que consegue te trazer de volta. E você precisa se humilhar, você precisa reconhecer que você errou, você precisa se humilhar para Deus, você precisa pedir a Ele que Ele te ajude a voltar. Porque sozinho é muito difícil você conseguir voltar. Eu diria até que é impossível você voltar se o Espírito Santo não te tocar. E eu já estava há muito tempo querendo voltar o meu relacionamento com Deus, voltar para a igreja, e eu não conseguia de jeito nenhum. E eu fiquei muito tempo, até o momento em que eu entendi que eu queria voltar, até o momento que de fato eu voltei, demorou muito, foi uma guerra, de verdade foi uma guerra. Parecia, era o diabo me puxando para um lado e o anjo de Deus me puxando para o outro lado. Demorou muito para eu realmente conseguir voltar, foi algo muito sério, realmente foi uma luta espiritual muito grande na minha vida. Enfim, e aí eu ficava perguntando para Deus: Senhor, em que momento que eu caí? Qual foi a porta que eu abri que me fez me afastar do Senhor e da Tua palavra? Me diz qual foi a porta que eu abri que eu fecho ela. Me diz aonde foi que eu caí, qual foi o dia, qual foi a situação, porque eu não me lembro. E eu ficava martelando nisso, eu ficava perguntando para Deus aonde foi que eu caí, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu me afastei. E eu não conseguia me lembrar de um momento específico. E aí depois de anos, depois de muito tempo, é que eu fui compreender que não se trata de um momento específico. Você vai se afastando de Deus de maneira gradativa. É passo a passo. É como se você estivesse andando para trás. Você dá um passo para trás, você dá um passo para trás, você dá um passo para trás. Quando você percebe, você já está tão longe que você já não sabe mais como voltar sozinho. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Às vezes a pessoa fala: ai, Deus se afastou de mim. Não, você se afastou dele. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Você que foi dando passo para trás. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente quer esquecer. A gente fala assim: eu não quero lembrar porque isso me causa vergonha só de lembrar. Isso me causa dor só de lembrar. Isso me causa raiva só de lembrar. Eu não quero lembrar. Mas olha que curioso. Jesus está dando ali um conselho, uma orientação e uma ordem. Lembre-se da onde você caiu. Sabe por quê? Quando você lembra que você enfiou o dedo molhado num fio desencapado, você tomou um baita choque, você desmaiou, foi para o hospital, isso trouxe consequências para você. Quando você lembra disso, você não vai fazer de novo. Quando você lembra de uma pessoa, de um relacionamento, um namoro que te fez mal, quando você lembra, por mais que lembrar te cause incômodo, mas quando você lembra, você não vai se relacionar com alguém daquele jeito de novo. Por isso que por mais que cause dor, vergonha, raiva, existem coisas na nossa vida que são necessárias que a gente lembre sim, para que a gente não faça de novo. Jesus falou: você abandonou o seu primeiro amor, você caiu de rendimento,
você já foi melhor, você já produziu mais, você já foi mais quente. Se lembre de onde você caiu, volte a fazer as primeiras obras, ou seja, volte a ser o que você era no começo, quando você me conheceu, quando você conheceu a minha palavra, quando você me amou primeiro. Quando eu digo me amou primeiro, não é que o cristão ama primeiro Jesus. A gente sabe que a gente ama a Deus, que Deus nos amou primeiro. Quando eu falo você me amou primeiro, foi quando você, no começo, que você conheceu a minha palavra, que você me conheceu, conheceu o meu sacrifício, você me amou. Então volte a me amar daquela maneira. Volte a me servir daquela maneira. Volte a pregar a minha palavra daquela maneira. Às vezes a pessoa, aquele cristão passou por tantas coisas que nem a pregação dele é do mesmo jeito. No começo ele pregava ali, era o Espírito falando. Ele estava cuspindo fogo. Eu não estou falando de todo esse teatro ridículo que esses falsos pregadores ficam fazendo, não. Ah, mas Deus mandou te dizer que... Não, mas dentro de não sei quantos dias... Não estou falando desse teatro, não. Quando eu falo cuspir fogo, é aquela pessoa que prega ali com a essência, ela prega com a alma. Ela abre a boca e Deus fala. É isso que eu quero dizer. A pessoa abre a boca e Deus sopra o que quer soprar. E às vezes ao longo do tempo aquela pessoa foi esfriando, 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 até a pregação já virou aquela coisa assim que parece aquela palestra meio entediante, sabe? Que ninguém suporta ouvir. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes a gente cai de rendimento, às vezes a gente está passando por uma situação na vida tão exaustiva, que parece que aquilo ali está sugando você, que assim, você realmente caiu de rendimento. Você já não está tão frequente na igreja, já não está tão frequente nos cultos, já não está tão frequente estudando a palavra, você já não está tão frequente pregando, você já não tem tanto ali aquela conversa com Jesus, aquelas orações, elas já diminuíram tanto. Isso pode acontecer com qualquer cristão, mas a gente precisa lembrar, aonde foi que eu caí? O que foi que aconteceu? Ah, eu comecei um relacionamento e a partir daquele relacionamento eu comecei a esfriar, eu comecei a me afastar de Deus. Tchau e benção. Manda embora. Ah, eu comecei um trabalho ali, aquele trabalho começou a tirar meu tempo com Deus. Eu não tenho como mudar o horário do trabalho. Tchau. Manda embora. Pede a Deus, Ele vai te arrumar outro trabalho. Ah, eu comecei uma situação aqui, determinada coisa, um problema, começou a tirar minha paz. E aí eu comecei a me afastar, comecei a esfriar por causa daquele problema. Ele não sai da minha cabeça, eu não estou conseguindo nem prestar atenção. Eu não estou lendo mais a Bíblia, eu não estou estudando, eu não estou pregando, não estou indo na igreja. Aquele problema está tomando meu tempo, está tomando minha cabeça, tomou uma proporção. Faz uma oração, faz um clamor, entrega aquele problema na mão de Deus e volta a servir o Senhor como você servia no começo. Nada pode estar entre você e Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nem as tribulações. Então nós não podemos deixar a chama do primeiro amor apagar. Aí Jesus ele vai terminar aqui nessa carta dizendo aqui o seguinte: tens contudo a seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Jesus aqui está trazendo um novo reconhecimento. Ele acabou de fazer uma repreensão, mas agora ele vai amenizar e ele vai trazer ali um novo reconhecimento. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas e eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas foram um grupo que se infiltraram na igreja primitiva, em que era um grupo que implementavam ali libertinagem
imoralidade. Eles ensinavam, olha aí a falsa doutrina, eles ensinavam que coisas como idolatria e imoralidade sexual não afetavam a sua salvação espiritual. Então você pode fornicar bastante, você pode transar com quem for, você pode idolatrar o Deus que for, você pode fazer tudo isso, isso não vai implicar na sua salvação espiritual. Olha só, é o próprio Satanás falando. Esse grupo se infiltrou ali na igreja e Jesus fez um reconhecimento aos fiéis da igreja de Éfeso, aqueles que não se corromperam. Olha, eu sei que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Isso está a favor de vocês. Então, isso nos faz lembrar do que nós falamos ainda há pouco, né? O membro da igreja que sabe que algo está acontecendo de errado, mas ele finge que não sabe porque ele não quer se indispor com os outros membros. Olha o exemplo aqui. Eles acharam falsos apóstolos, colocaram à prova, mostraram que eles eram mentirosos. Eles odiavam as obras imorais e idolátricas dos nicolaítas. Eles não aderiram a essa falsa doutrina. Tudo que eles faziam era pensando em Deus. Não vou compactuar com isso porque Deus não se agrada. Vou provar que aqueles ali são mentirosos para trazer à luz aquela mentira. Não vou imitar as obras desses aqui, porque Deus abomina a idolatria e a imoralidade. Agora eu pergunto para você, em algum momento eles ficaram com medo de desagradar o grupinho da igreja? Em algum momento eles ficaram com medo de serem colocados para fora do cafezinho? Em algum momento eles ficaram com medo dos irmãozinhos ficarem olhando de cara feia e ele ter que sentar sozinho no banquinho lá do santuário? Em algum momento eles ficaram preocupados se eles iam desagradar os irmãos? Eles se importaram em não desagradar o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Nós devemos ser assim. Não desagradar o dono da igreja. E se para agradar o dono da igreja eu tiver que desagradar infiltrados que estejam dentro da igreja, tenha por certo, eu vou desagradar os infiltrados que estiverem na igreja, para eu poder agradar o dono da igreja. É isso que me importa e nada além disso. E todo cristão deve agir da mesma forma. Então nós vemos aqui, esses nicolaítas, eles tinham todo esse ensino da imoralidade sexual e eles também comiam banquetes pagãos e eles estimulavam que os outros cristãos da igreja de Éfeso fizessem o mesmo que eles. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, aos deuses pagãos. Esse tipo de coisa estava acontecendo dentro da igreja e Jesus veio e trouxe a repreensão. Gente, imagina o seguinte, isso foi algo que teve uma escalonou de uma maneira absurda. Uma coisa é o aluno que fez algo errado dentro da sala de aula e chegou ao conhecimento da diretora, que está lá no andar de baixo. E aí ela mandou uma repreensão. Eu sei o que você fez. Se você não se comportar, eu vou trazer uma advertência, uma suspensão. Outra coisa é aquilo que aconteceu dentro da sala, chegou ao conhecimento do Ministério da Educação daquele país. E eles mandaram ali a advertência deles e a punição deles. Então isso foi algo que escalonou muito. O que estava acontecendo ali na igreja não foi algo que chegou ali num apóstolo, em alguém, num líder superior, não. Foi algo que chegou até o próprio Jesus. E para Jesus mandar uma carta através de João, é porque a coisa já estava feia. É porque o negócio não era uma coisinha discretinha que começou, porque já estaria errado. É que tomou uma proporção, o próprio Jesus
através da carta de João, mandou aquelas ordens e aquela repreensão. E aí no final da carta, Jesus vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Duas coisas agora que eu quero falar para a gente encerrar: vencedor e árvore da vida. Primeiro lugar, por que Jesus está tratando de vencedor numa carta direcionada aos cristãos da igreja? A nossa caminhada de fé com Cristo pode ser comparada, sim, a uma corrida, a um desafio, ou até mesmo a uma luta. Tem muitos momentos que nós somos nocauteados, mas Deus nos levanta, e aí quem começa a nocautear somos nós, pelo poder que o Senhor manifesta em nós. Jesus, ele vai chamar de vencedor aquele que vencer. Mas quem é o que vence? É aquele que se mantém fiel em Cristo e com Cristo até o fim. Então é aquele que está correndo ali a maratona e quando falta 1 metro para encostar na faixa, ele para. Eu já venci. Esse é o vencedor, aquele que chegou quase no fim. Não. O vencedor é aquele que conclui a corrida, encosta na faixa e vence aquele percurso. É o que vai até o fim. Então não adianta a pessoa dizer: eu fui para a igreja durante 50 anos, eu servi no ministério da igreja durante 50 anos, então agora eu já estou mais tranquilo, me aposentei, eu sei que já está tudo certo. Isso não é até o fim. Até o fim é até o fim. É até o fechar de olhos. É até Deus te chamar. Ou até Jesus voltar e te levar. Até o fim é até o fim. É o fim. Esse é o vencedor em Cristo. Aquele que perseverou, aquele que foi fiel até o fim. Até o fim. Esse é o vencedor. E o segundo ponto que eu quero falar: Jesus vai dar de comer da árvore da vida. Gente, lembrando de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva cometem pecado, eles são expulsos do jardim de Deus, eles são expulsos do jardim do Éden. O pecado deles foi a desobediência a Deus. Tem gente que fala que o pecado foi comer do fruto. Não, isso foi o meio pelo qual eles desobedeceram. O pecado original é este: 2 pontos. Desobedecer a Deus. Toda fonte de pecado começa no pecado original. Por isso que ele é original. Ele originou todos os outros pecados. Mas matou, mas estuprou, mas mentiu, mas roubou, idolatrou. Esses são meios diferentes de pecar. O pecado original é este: desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus é o pecado que vai desembocar em qualquer outra dessas vertentes que eu acabei de dar como exemplo. Então Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência. E aí eles foram expulsos do jardim. Mas olha só que curioso. Deus, ele vai colocar querubins com espadas flamejantes e revolventes que se mexiam em todas as direções para proteger o caminho que dava na árvore da vida. Por quê? Se o casalzinho já tinha lá metido a mão no fruto do conhecimento do bem e do mal, agora eles já conheciam o bem e o mal, eles poderiam meter a mão no fruto da árvore da vida e viver para sempre. E Deus já tinha punido: o homem não viverá mais para sempre. Então Deus coloca os querubins com as espadas para proteger a árvore da vida. Agora o homem iria viver por um tempo e iria morrer. Mas Deus, que não se permite ficar frustrado nas suas vontades, o Senhor fez de uma outra maneira para que o homem pudesse novamente ter a vida eterna. Ele vai experimentar
essa primeira morte, mas aquele que aceita o sacrifício de Cristo, então não experimenta a segunda morte. Inclusive, vamos falar dessa segunda morte quando continuarmos a falar das próximas igrejas. Estamos hoje começando falando da igreja de Éfeso. Então, o homem não teria mais acesso a essa árvore da vida. Mas Jesus agora está prometendo: aquele que for fiel a ele até o fim, aquele que guardar a palavra dele até o fim, não é guardar para você e não falar para os outros, é guardar no coração para você não esquecer e não pecar. Pega a palavra que você aprendeu de Jesus e vai ensinando para outras pessoas. Nós aprendemos hoje a diferença de ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus. Volta um pouquinho aí no vídeo que você vai lembrar do que nós falamos. Então, aquele que for fiel a Jesus até o final, Jesus vai dar. A pessoa não vai lá roubar, ela não vai lá de uma maneira espertalhona pegar, até porque seria impossível. Ele mesmo vai dar de comer da árvore da vida. Sabe o que isso significa? Que se você for fiel a Jesus até o final, ele vai dar para você a vida eterna. Porque não é esse o fruto da árvore da vida? Viver para sempre? É isso que ele está falando. Se você for fiel a mim até o final, mesmo com todas as provações e desafios, eu vou dar para você a vida eterna, ou seja, o fruto da árvore da vida. Gente, vale muito a pena ser fiel a Jesus. Às vezes a gente tem relacionamentos que a gente se dedica muito, a gente se sacrifica muito, nós somos fiéis e no final a gente descobre que nós estávamos perdendo o nosso precioso tempo, perdendo a nossa saúde mental, perdendo o nosso dinheiro, perdendo a nossa inocência, a nossa juventude com alguém que nunca mereceu nem 10 segundos do nosso tempo. Mas com Jesus nós nunca vamos passar por essa coisa amarga, por esse dessabor. Sempre vale a pena ser fiel a Jesus. Eu espero que você compreenda o que foi dito aqui. Eu tenho certeza que você vai compreender, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento. Eu quero que você clique aí no botão compartilhar, porque você vai levar essa mensagem para outras pessoas. Essas pessoas vão ouvir, elas vão ser impactadas e elas também vão clicar no compartilhar e elas vão mandar para outras pessoas e assim sucessivamente. E nós vamos fazer toda essa cadeia de levar a palavra de Deus e levar a verdade. Tem tanta mentira sendo falada, sendo reportada hoje em dia, em jornais, televisão, internet. Então vamos fazer um movimento contrário, vamos espalhar verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não deixe de acompanhar, tá? São 7 igrejas da Ásia. Nós hoje vimos a primeira igreja de Éfeso. Nós vamos continuar esse especial trazendo as outras igrejas. Então não deixe de acompanhar o canal diariamente. Que Deus te abençoe.